Aleluia. Lucas capítulo 15, nós vamos ler o versículo 8 ao 10. A parábola da dracma perdida. Aleluia. Lucas capítulo 15, verso 8 ao 10. Todos acharam? Amém. Amém? Quem não achou, vá procurando aí, para a gente fazer a leitura. Lucas capítulo 15, versículo 8 ao 10, onde a palavra do Senhor diz assim: Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perde uma, não acende a candeia, vai à casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Louvado seja o Senhor. Irmãos, o Evangelho de Lucas, capítulo 15, é o capítulo das coisas perdidas, porque ele vai falar justamente da parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, e a parábola do filho pródigo, o filho que se perdeu, mas chegou no final da história, se encontrando em grande necessidade, viu que estava perdido, que estava passando grande fome e necessidade, mas arrependeu dos seus pecados e voltou para a casa do Pai. Louvado seja o Senhor. E quando nós lemos a parábola da dracma perdida, a dracma perdida, justamente ela se revela como uma moeda de um grande valor, porque o valor dela é um dia de trabalho, custava um dia de trabalho. E quando Jesus ele revela esta parábola, ele está dizendo que uma mulher perdeu esta moeda e perdeu aonde? Dentro de casa. E quando nós vamos estudar esta palavra, existem dois tipos de contexto para ela. Porque pode ser que ela tenha perdido toda a sua posse, toda a sua renda naquele dia dentro da sua casa, e diligentemente ela vai procurar. Você já pensou você perder 100 reais dentro de casa? Eu lhe garanto que você não vai dormir antes que você ache. E foi isso que esta mulher fez. Mas também existe outro contexto que ele vai mais além, porque vai dizer que esta mulher era uma noiva e que ela estava para se casar, e que no seu diadema, na sua tiara, era colocado o dote, justamente naquele enfeite em sua cabeça. E provavelmente ela perdeu aquele dote e diligentemente ela procurou, porque faltando uma peça naquela tiara, principalmente o dote, ela não podia se casar até achar aquela tiara. E provavelmente este seja o contexto. Por quê? Porque quando ela acha, ela vai chamar suas vizinhas e juntamente vão se alegrar. Aleluia. Aleluia. Vai ter casamento, vai ter festa, porque eu achei o dote que estava perdido. Mas qual é a grande lição desta parábola? É justamente que Deus ele ama o perdido, que Deus ele veio buscar aquele que se perdeu, que Deus é aquele que ama o perdido e está em busca daquele que está perdido. Louvado seja o Senhor. O contexto é esse, e que Deus deseja que este perdido venha arrepender-se dos seus pecados. Por isso que a Bíblia vem dizendo no versículo 10, eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aleluia, aleluia. Quando nós vemos esse texto, nós temos que ver o propósito a qual Deus enviou Jesus. Foi justamente o versículo que abriu o culto. Aleluia. Lucas capítulo 19 e o versículo 10. Aleluia, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Aleluia. Este é o propósito de Jesus ter vindo a este mundo, a esta terra, aleluia, pagar o preço pelo meu e pelo teu pecado. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Aleluia. Qual é o propósito de Jesus? Ele veio buscar e salvar o perdido. Aleluia.
Jesus, ele veio fazer isto. Aleluia. Aleluia. Existe hoje vários tipos de propósito a qual vão dizer que Jesus ele veio, mas o principal é este. Aleluia. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Como o irmão trouxe aqui antes, que Deus ele não operou o milagre da cura na vida do cego imediatamente, mas ele disse: a tua fé te salvou. Aleluia. Porque o propósito dele é este: salvação. Mas dentro da salvação também tem cura divina, tem libertação. Louvado seja o Senhor. Quando nós lemos a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 9, louvado seja o Senhor. Mateus capítulo 9 e o versículo 10 em diante, veja o que a palavra de Deus nos diz. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vinham e tomaram lugar com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Aleluia. Jesus não veio, irmãos, para aqueles que se dizem religiosos, não. Jesus ele veio buscar pecadores. E qual o propósito? Que eles venham ao arrependimento. Louvado seja o Senhor. Este é o grande propósito de Jesus ter vindo a esta terra. Quando nós abrimos a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 3, e o versículo 16, aleluia, nós vemos o texto principal, o texto áureo da Bíblia. Amém. Aleluia. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Louvado seja o Senhor. O propósito dele é o quê? Vim buscar e salvar o perdido. E ele cumpriu este propósito no Calvário, provando assim um amor, aleluia, para com a humanidade, a qual pagou um preço pelo pecado de todos. Mas o objetivo é que aqueles pecadores, aqueles que estão doentes, aqueles que estão enfermos, arrependam-se dos seus pecados e se voltem para Ele. Louvado seja o Senhor. A gente viu que aquela mulher que perdeu aquela dracma, ela perdeu dentro de casa. E o propósito a qual Deus colocou no meu coração justamente está pregando por 7 cultos, irmãos. Uma palavra voltada para o perdido, claro, e também pela família. E por que aquela dracma se perdeu dentro de casa? Aquilo ali representa a vida do meu parente, do teu parente, que está perdido dentro de casa. E que nós diligentemente devemos procurar e achar aqueles que estão perdidos. Aleluia. E aqui é onde eu lanço o desafio para você, de você convidar aquele seu parente que ainda não aceitou a Jesus. Aí você vai dizer: irmão, mas eu também não aceitei. Convide-o da mesma forma. Porque Deus ele quer fazer uma obra na tua vida e na vida do teu parente. Deus ele quer fazer uma obra na vida do teu marido, na vida da tua esposa, porque Deus ele veio salvar a todos. Aleluia. Deus ele quer restaurar a tua família e te usar como um canal de bênção, para que ele possa agir. Louvado seja o Senhor. E quando eu estava meditando na palavra do Senhor, veio um texto tremendo e lindo, irmãos. Lá no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Nós vamos falar nesta noite de um homem chamado Cornélio. Um homem que chamou a atenção de Deus. Aleluia. Aleluia.
Louvado seja o Senhor. Atos capítulo 10. Vamos fazer a leitura desse texto, do verso 1 ao 8. Veja o que a palavra de Deus nos diz. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa. Aleluia. Presta atenção na palavra, irmão. Com toda a sua casa. E que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximava dele e lhe dizia: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão Curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. E, havendo-lhe contado tudo, enviou-os a Jope. Aleluia. Irmãos, este homem era um centurião romano. Ele era comandante da guarda. Ele tomava conta de 100 soldados. E um homem, pelo cargo que tinha, e principalmente por ser romano, nós sabemos que Roma perseguia o povo do Senhor. Nós sabemos que o imperador romano era perverso, simbolismo de Satanás. E como era que ele se portava diante da posição, e sendo assim, um centurião romano? Ele era para ser um camarada perverso. Ele era para exercer o comando com o braço de ferro, mão de ferro. Ele era para ser um carrasco, mas não. A Bíblia revela que mesmo ele sendo um centurião, mesmo ele sendo alguém que tinha um cargo ali em Roma para tomar conta de um pelotão de 100 soldados, aquele homem era piedoso, temente ao Senhor. Era justamente homem admirado por todo judeu, homem que dava esmolas, homem que buscava ao Senhor, porém ainda não conhecia Jesus. Ele obedecia a lei, estava junto com os judeus na sinagoga, estava fazendo aquilo que Deus lhe mostrava que era para fazer. E a Bíblia diz que este homem estava 4 dias de jejum, orando. Aleluia. Homem piedoso. Mesmo ele não tendo um encontro com Jesus, a Bíblia vai dizer que as orações dele e as obras que ele fazia chegavam diante de Deus, irmãos. A Bíblia vem dizendo o seguinte: buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Aleluia. E o que é que esse texto me revela? Que Deus, ele não faz acepção de pessoas. A Bíblia vem dizendo algo tremendo: aquele que me honra eu honrarei, mas aquele que me despreza, desprezarei. E quando nós fazemos a vontade do Senhor, irmãos, Deus, ele vai fazer que de alguma maneira nós vamos encontrar o caminho da verdade. Nós vamos achar o caminho verdadeiro. E foi isso que aconteceu com Cornélio. Cornélio buscava Deus em oração, em jejuns, se quebrantava perante o Senhor, ele com toda a sua casa. E isso chamou a atenção de Deus. Aleluia. Aí você vai dizer: alguém pode chamar a atenção de Deus?
A Bíblia diz que este camarada chamou. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que ele está, irmãos, orando, buscando a presença do Senhor. E o anjo aparece diante dele. E ele vai dizer que é Senhor, temendo, tremendo. E veja a dimensão a qual Deus se revela àquele homem, porque vai dizer a ele: manda chamar um homem chamado Pedro, que está na casa de Pedro o curtidor, porque ele vai vos falar, vai revelar aquilo que Deus ele tem preparado para vocês, o que é o Evangelho. Aleluia. Agora perceba, porque o anjo do Senhor não pregou a palavra para ele naquele dia, e assim ele foi salvo. Porque esta palavra, Deus não permitiu aos anjos pregarem, mas a cada um de nós. A Bíblia vem dizendo que Deus nos concedeu o ministério da reconciliação. Aleluia. O anjo não está autorizado a pregar a palavra de Deus, mas sim aqueles que Deus chamou e preparou para assim anunciar esta palavra, irmão. Aleluia. E quando o anjo dá essa ordem a Cornélio, Cornélio imediatamente chama seus servos e diz exatamente o endereço que Pedro estava, e mandou os seus servos ir lá. Em contrapartida está Pedro, agora, na hora do almoço. Se você ler todo o capítulo 10, você vai ver isto. E a Bíblia vem dizendo que na hora do almoço, o almoço não estava preparado ainda. E Pedro, ele vai até a laje daquela casa, porque enquanto o almoço não estava preparado, ele disse: eu vou buscar a Deus em oração. Vou buscar ao Senhor. Eu creio que Deus até o almoço retardou naquele dia, irmão, para ele orar. Que tremendo. Aí lá está Pedro orando, buscando ao Senhor. E a Bíblia vem dizendo que Pedro entra em êxtase, ele tem uma visão. E ele vê justamente um grande vaso descendo com um lençol grande. E ali estavam muitos animais. Animais que eram impuros aos judeus. Animais a qual o judeu não podia comer porque era imundo. E não podia se contaminar, porque senão ele tinha que se purificar para estar na presença do Senhor. E Pedro teve esta visão por 3 vezes. E por 3 vezes o Senhor advertiu a Pedro: Pedro, mata e come. E Pedro disse: não, Senhor, jamais coloquei algo imundo em minha boca. Não é agora que eu vou colocar. E o Senhor disse a Pedro: Pedro, tu vai desconsiderar aquilo que Deus tem purificado, porque no versículo 15 ele fala isso: o que Deus purificou não considere comum. Em outras palavras, Deus estava dizendo: Pedro, se eu tenho te mandado comer, tu come. Não considera ser imundo ou não. Mas quando Pedro estava buscando ao Senhor para pedir revelação do que estava acontecendo ali, que tipo de visão é aquela que ele teve, e Pedro está em dúvida. Mas quando aqueles servos de Cornélio batem a porta de Pedro o curtidor, dizendo: viemos buscar a Pedro, o Espírito Santo fala ao coração dele, dizendo: vai com esses homens, porque eu os mandei vir te buscar para fazer uma obra em determinado lugar. Irmãos, e a Bíblia diz que eles chegaram na casa de Cornélio. Deus está mostrando a Pedro: Pedro, tu vais quebrar o protocolo. Porque da mesma forma que os fariseus e escribas não queriam ter contato com pecadores, com gentios, Pedro também estava da mesma forma. Pedro estava assim. E Deus justamente criou uma situação para quebrar o protocolo na vida de Pedro. Por quê?
Pedro é pastor de Jerusalém, meu irmão. Pedro foi justamente aquele que Deus o encheu do seu espírito. Ele pregou e 3.000 almas se converteram ao Senhor. Pedro é pastor e o Senhor está dizendo: Pedro, eu quero alargar a tua visão. Eu quero te levar aos gentios. Tu não somente vai pregar para judeu, mas tu vai pregar para gentios. E naquele momento que Pedro chega na casa de Cornélio, ele começa a revelar o evangelho. Começa pregando sobre Cristo Jesus. Começa mostrando o propósito da salvação. Mostrando o propósito a qual Jesus foi enviado. Pregou sobre a cruz de Cristo. Pregou sobre justamente o seu sacrifício. Que ele ressuscitou no terceiro dia. Que ele enviou o Espírito Santo. E a Bíblia diz que antes de Pedro acabar o sermão, o Espírito Santo caiu sobre aquele lugar. E todos foram cheios do seu Espírito. E falaram em novas línguas. Aleluia! Que tremendo, irmãos. Louvado seja o Senhor. Mas quando nós lemos o versículo 24, e é isto aonde eu quero parar também para ministrar, de Atos capítulo 10 e o versículo 24, aonde ele vai dizer: no dia imediato entrou em Cesareia, Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Veja só, Cornélio está esperando Pedro chegar. Mas qual foi a preocupação de Cornélio? Eu não quero somente a bênção para mim só. Eu quero compartilhar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E não somente seus parentes, sua família estava ali presente, mas também seus amigos íntimos. Aleluia! A mesma preocupação que Jesus ele tinha, a mesma compaixão estava no coração de Cornélio. Cornélio queria compartilhar a bênção de Deus com a sua família e com seus amigos íntimos. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Cornélio se mostrou um homem cheio de compaixão e queria que sua família também fosse alcançada por Deus. E a Bíblia diz que Pedro, naquele dia pregando a palavra, o Espírito Santo caiu. E não somente Cornélio recebeu a bênção, mas toda a sua família. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Aleluia. Quando nós lemos o versículo 38 de Atos 10, vemos o que Deus ele veio fazer através de Cristo. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Da mesma forma, Deus enviou Jesus para desfazer as obras do diabo. Jesus, por onde ia, curava os enfermos, libertava os cativos. Aleluia. Salvava os perdidos. Aleluia. Perdoava pecados. Jesus ele veio fazendo tudo isto porque o Espírito Santo de Deus era com ele. Aleluia. E agora, da mesma forma que Pedro naquele dia foi levando boas novas de salvação até aquela família, nós hoje estamos reunidos aqui para estar lhe apresentando as boas novas de salvação. Amém. Para você e para a sua família. Aleluia. Aonde Deus ele quer lhe usar como um canal de bênção. Como um canal de bênção. Aí você vai dizer: mas ainda eu não tenho aliança com o Senhor. Aleluia. Mas aí é onde entra o seu papel. Quem aqui não quer ver o seu marido salvo, liberto, curado, restaurado? Quem quer ver os seus filhos restaurados?
Quem quer ver o crescimento dos seus filhos na presença do Senhor, quem quer ver a sua esposa uma bênção, você tem que fazer como Cornélio. Aleluia. Buscar ao Senhor. E vindo até aqui, nós vamos ministrar a palavra do Senhor, irmãos. E grandes coisas Deus Ele quer fazer. Amém. Na minha e na tua vida. Aleluia. Você pode ser um canal de bênção para Deus na sua casa. Aleluia. Vamos ver se essa palavra é verdade? Amém. Atos capítulo 16. Louvado seja o Senhor. Versículo 31. Veja que tremendo. Respondeu-lhe: crer no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Aleluia. Aleluia. Que contexto é esse, irmão? Estavam Paulo e Silas presos porque tinham libertado uma jovem de um demônio de adivinhação. E por consequência daquilo, o lucro daquela cidade que tinha em cima daquela jovem perdeu-se, foi embora. Prenderam Paulo e Silas, eles estão no cárcere. E quando eles estão ali no cárcere, por volta da meia-noite, eles começaram a orar e louvar ao Senhor. E a Bíblia diz que houve um tão grande terremoto naquele lugar, que as cadeias naquele cárcere foram todas abertas. Naquele momento, o carcereiro que tomava conta daquela cadeia puxa a espada e quer se matar. Mas Paulo, ele vai dar um brado e dizer: homem, o que tu fazes? Naquele momento, o carcereiro pede luz. E Paulo vai dizer: estamos todos nós aqui. Todos aqueles que estavam ali presos e que agora foram libertos, todos eles estavam no mesmo lugar. Naquele momento, aquele homem não tinha mais o que fazer. E disse a Paulo: o que faço para ser salvo? E Paulo ali vai dizer a ele: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E a Bíblia vai dizendo que quando aquele homem se prostra, entrega a vida ao Senhor, a Bíblia diz que ele os leva até a sua casa. Provavelmente aquele homem morava naquela cadeia, em cima ou no terreno, ou morava perto. E a Bíblia diz que quando Paulo vai ministrar o Evangelho, todos da sua casa são salvos para se cumprir a palavra do Senhor, irmãos. Aleluia. E nesta noite eu lanço um desafio a você: crer no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Fique de pé, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É maravilhoso. Nós estamos com um propósito, irmãos, da família. Eu estou orando por você e pela sua família. Eu estou orando por você e por sua família. Agora, você quer receber a bênção do Senhor em sua casa? Você quer ser bênção do Senhor para a sua família? Como um canal de bênção. Aleluia. Como o irmão foi usado aqui. Você está esperando seu marido tomar uma atitude para você tomar uma atitude. Muitos estão esperando uma esposa tomar atitude para depois tomar uma atitude. Não, se ele for, eu vou. Se ela for, eu vou. Não. Seja você, nesta noite, um canal de bênção para a sua casa, para a sua família. Deus, ele quer usar a sua vida como um canal de bênção para que ele entre no teu lar e restaure o teu lar, restaure a sua família. Agora eu pergunto a você: você quer que Deus entre em sua casa, transforme a sua vida por completo? A Bíblia diz que existia um homem chamado Zaqueu. Jesus ia passando
ia passar por aquele lugar. E Zaqueu era um homem de baixa estatura. Ele subiu numa figueira brava para esperar Jesus passar por ali. Quando Jesus ia passando com grande multidão, Jesus para aquela caminhada, olha para Zaqueu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque importa hoje pousar em tua casa. Aleluia. Aleluia. Dois fatos acontecem aí. Deus te conhece. Deus sabe quem você é. Aleluia. Te conhece pelo nome. E a segunda, Ele quer entrar em tua casa. Amém. Aleluia. Quer fazer morada em tua casa. Aleluia. E qual é a tua casa? É o teu coração. O Senhor, Ele te conhece, mas Ele quer entrar dentro de você. Ele quer habitar no teu coração. A Bíblia diz, aleluia, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Ele vai dizer: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e deixar eu entrar, eu entrarei, farei morada e terei comunhão com Ele. Aleluia. E eu pergunto a você nesta noite: você quer aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador de sua vida? Você quer ser o instrumento de Deus para a sua família, para que Ele restaure o teu lar? A Bíblia vem dizendo que Jesus veio a este mundo para desfazer as obras do diabo. E eu pergunto a você nesta noite: você quer? Você está disposto, está disposta a fazer a vontade do Senhor? Aleluia. Aleluia. Você vai escutar palavra sobre palavra. Pode até ter experiências para com Deus, mas você precisa tomar uma atitude em sua vida. Você precisa entregar a sua vida ao Senhor. Você pode receber oração por cima de oração. Você pode saber que estamos orando pela sua vida, mas salvação tem a ver com arrependimento de pecado, e conversão é se voltar para o Senhor. Nós podemos orar, clamar pela tua vida, mas só você pode tomar atitude e receber a salvação que vem da parte do Senhor. E eu pergunto a você nesta noite: alguém que quer entregar a vida a Jesus? Vem aqui à frente para a gente orar. Aleluia. Vem aqui à frente para a gente orar por você. Se não há, que Deus lhe conceda outras oportunidades em nome de Jesus. Daqui a 15 dias, irmãos, estaremos fazendo outro culto com um propósito pela família. Se você está aqui nesta noite, chame seu marido, seu companheiro, chame sua esposa, chame seus filhos,